Bom, vamos começar mais uma videoaula sobre as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Começamos pelo balanço orçamentário, né? Nós já vimos balanço patrimonial, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, e agora vamos ver o balanço orçamentário. O balanço orçamentário ele é previsto pela Lei 4.320. Não existe um balanço orçamentário nas normas contábeis. Tem uma demonstração de informações orçamentárias que é um pouco semelhante, mas ainda não há uma convergência, né, entre o balanço orçamentário e essa demonstração de informações orçamentárias na execução, né, das informações públicas. Então, a gente usa as duas informações como se fosse uma única demonstração. Então, pela Lei 4.320, o balanço orçamentário representa o elemento que vai demonstrar as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. É o planejamento versus a execução da lei orçamentária. É uma das demonstrações um pouco mais complexas de todas que nós temos aqui para elaborar pelo ente público. A NBC-TSP, que é uma norma contábil 11, né, ela estabelece que a entidade divulga publicamente seu orçamento aprovado e deverá proporcionar, então, uma comparação entre o orçado e o realizado, que para a norma contábil se chama demonstração das informações orçamentárias, ou pela lei orçamentária, balanço orçamentário. Como a norma ela não exige que tenha que usar esse nome, o hábito é usar o balanço orçamentário, que é o que está previsto na Lei 4.320. O MCASP, ele orienta que o balanço orçamentário ele deve ser composto, né, o manual que a gente deixou lá no início da nossa disciplina, ele orienta que o balanço orçamentário deve ser composto pelo um quadro principal, pelo quadro de execução de restos a pagar não processado e pelo quadro de execução de restos a pagar processados. Nós vamos entender agora por que tem que ter esses quadros anexos. Bom, vamos entender um pouquinho do que é o balanço orçamentário, né? Então, o balanço orçamentário é um quadro em que a gente vai colocar as receitas e depois vai colocar as despesas, em dois quadros separados. A receita nós vamos colocar a previsão atualizada, quando houver um ajuste, e a receita realizada. E o saldo, que é aquela receita que não chegou a ser realizada, né? Que por algum motivo não foi arrecadada como estava previsto. Vocês veem que está ali as despesas, as receitas correntes e as receitas de capital, aquelas que são previstas na lei orçamentária, né? Que é aquilo que a gente viu lá quando a gente estava olhando as receitas orçamentárias. Como é que a gente estrutura isso, né? Novamente, o plano de contas, por isso que a gente falou do plano de contas na aula anterior, né? O plano de contas, então, ele é, em função desses códigos de contas, por aqueles que a gente usou para fazer os lançamentos também da aula anterior, nós vamos ter lá nas contas do grupo, né, 5211, nós vamos ter as contas de previsão inicial do orçamento. Então, é só pegar lá os saldos da conta de acordo com a conta que está no plano de contas. E aí nós vamos ter a previsão inicial. Se tiver uma atualização, 5211, 5212, nós vamos ter essa informação nessas contas. Se tiver, aí o que foi realizado vai aparecer no grupo 6, né? Lembram que quando a gente faz o lançamento, a gente lança a previsão contra o valor da receita a realizar, né? E à medida que ela vai sendo realizada, no grupo 6212, vai ficando, então, as informações sobre quanto foi realizado. E a diferença entre o A e o B vai ser o saldo, né? Ou seja, aquilo que estava previsto menos aquilo que foi realizado. É o que não deixou de ser realizado por algum motivo, né? Então, o que deixou de ser realizado normalmente é aquela receita que não foi arrecadada. A função do ente público não ter conseguido, então, recolher tudo aquilo que ele pretendia em termos de valor. Do outro lado do balanço orçamentário, nós vamos ter as despesas. Novamente, olha ali, ó, despesas correntes. As despesas correntes são as despesas de pessoal, de juros, de outras despesas correntes, aquelas que a gente viu também quando a gente estava vendo a despesa orçamentária. E as despesas de capital, né, os investimentos, as inversões,
e as amortizações de dívida, que também a gente viu lá quando a gente estava vendo a despesa orçamentária, além das reservas de contingência. Onde é que a gente busca essa informação? Aí vocês vão ver que é um pouquinho mais complicado, né? Porque tem a dotação inicial, a dotação atualizada, a despesa empenhada, a despesa liquidada, a despesa paga e o saldo da dotação. Vendo o que vocês lançaram na aula anterior, né, vocês vão ver que nós vamos ter lá no grupo 5221 a dotação inicial da despesa, no 5221, 522 a atualização quando há uma mudança, né, na dotação por um crédito adicional, por exemplo, que faz com que mude o valor da dotação de uma determinada despesa. Lembra que o 6221301 é aquela despesa empenhada, né, que a gente faz o lançamento? Então, a gente vai pegar o saldo das contas e vamos trazer para cá. Depois, no grupo 62221303, nós vamos ter as despesas liquidadas. Aí nós vamos trazer as liquidadas para cá. E vamos trazer também, lá do grupo 6221304, as despesas pagas. Então, nós vamos ter a dotação inicial atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas, e vai nos sobrar, então, a diferença entre o E, que é a despesa atualizada, com o F, que é a despesa empenhada, o saldo de dotação, porque a gente sabe que tudo que foi empenhado foi comprometido. O que está liquidado vai compor o resto a pagar, e o que for empenhado, que não foi liquidado, também vai comprar o resto a pagar, né? Os processados e não processados. E o que foi pago, está pago. Ou seja, tudo aquilo que foi previsto, que foi empenhado, é o saldo da dotação. Ou seja, se não teve alguma, se teve alguma parte que foi prevista, mas não foi empenhada, então essa parte é aquela dotação que não foi utilizada, né? Aquela parte da despesa que por algum motivo não foi executada, então é o saldo que vai sobrar no final. Então, isso vai nos permitir comparar, né, somar depois as colunas todas e verificar se houve um superávit ou um déficit orçamentário. O que isso quer dizer? O superávit orçamentário é quando a gente tem uma receita que é maior do que a despesa orçamentária, e o déficit orçamentário é quando a gente tem uma despesa que é maior do que a receita. Tá? No ente público, pensando a visão do ente público, o ideal era que não desse nem déficit nem superávit, né? Porque o ente público ele tem que arrecadar para investir para a sociedade, né? O objetivo não é de lucro, né? De resultados, de superávit. E nem sequer déficit, né? Porque significa falta de gastar mais do que está autorizado, né? Que é um problema também. Então, o ideal é que a gente tivesse um resultado neutro, né? Um resultado que não gerasse nem superávit nem déficit orçamentário. Isso vai ser apurado, ali tem os indicadores, né? De quais são as colunas que somam e que diminuem, para se apurar se houve um déficit ou um superávit orçamentário. Bom, complementando o balanço orçamentário, a Lei 4.320, ela exige um quadro de execução do resto a pagar não processados. Lembram que eu falei para vocês, né? Processado é aquele que foi liquidado, o não processado é aquele que ainda não foi liquidado, ou seja, que foi só empenhado. Então, tem que se fazer esse quadro para fazer um acompanhamento dos saldos que estejam inscritos em resto a pagar e que ainda não foram pagos, porque tem um prazo até o final do exercício seguinte para liquidar esses restos a pagar. Então, se eles não forem serem pagos, né, até o final do exercício seguinte, se não forem pagos, isso pode gerar uma punição para o gestor. Então, ali tem as despesas correntes, as despesas de capital descritas, e ali tem que informar cada uma dessas informações. Então, valor anteriores, o valor em 31 de dezembro do exercício anterior, o que foi liquidado durante o ano, o que foi pago, foi cancelado, e o saldo que ficou para saber se tudo que tinha que ter sido pago desse ano foi pago ou não. E o resto a pagar processados, tá? E aquilo que não tinha sido processado e foi liquidado durante o ano. Então, aí é aquilo que já passou pela etapa de liquidação, e aí falta o pagamento, e então tem que descrever, né, os valores que foram pagos durante o ano ou aqueles que foram cancelados e o saldo que restou ao final do exercício. Então, isso aqui são dois quadros que complementam aquele quadro principal
e eles estão totalmente vinculados à questão orçamentária, né? São valores todos que estão descrevendo tudo que é aquilo que a gente falou sobre receita orçamentária e despesa orçamentária nas aulas anteriores, na forma de uma demonstração, ou seja, sintetizam como é que o orçamento ele tinha sido previsto e como é que ele foi executado. É uma demonstração muito importante para entender como é que o ente público conseguiu, então, desenvolver as suas atividades orçamentárias, né? Se o orçamento que ele fez realmente se cumpriu ou não se cumpriu, ou o que aconteceu com o orçamento que ele tinha previsto no início do ano. É, De forma complementar, a gente tem informação ainda que, de acordo com o MCASP, né, que o balanço orçamentário ele deverá estar acompanhado de notas explicativas, que a gente vai ver agora na sequência o que se trata, em que tem que ter pelo menos informações de, de acordo com o que segue aqui nos itens que aparecem na sequência aqui. Então, detalhamento da receita e despesa intra-orçamentária, que é aquela receita e despesa entre entes do governo, né, entre a administração direta, indireta, empresas que estão dentro do governo, o detalhamento de despesas executadas por tipo de crédito, né, então o que é crédito inicial, suplementar, especial, extraordinário. Vocês viram que a gente pode atualizar a dotação ali nas despesas, mas a gente precisa descrever em nota explicativa o que é crédito suplementar, o que é especial, o que é extraordinário. A utilização do superávit financeiro e a reabertura de crédito especial extraordinário. Então, tem que descrever, né, se teve superávit financeiro do balanço patrimonial, aquilo que a gente tinha visto na aula anterior, e como é que ele foi utilizado na forma de créditos. Atualizações monetárias, quando for o caso, né, definido por lei. Procedimentos adotados em relação ao resto a pagar não processados, liquidados. Então, o que aconteceu com o resto a pagar que não estavam processados? Qual foi o procedimento adotado, o detalhamento de recursos de exercícios anteriores, né? Tem algumas situações em que tem o recurso que foi liberado, mas não tinha sido pago, né? O ente, por exemplo, a autarquia recebeu um valor e referente a um resto a pagar que ficou do exercício anterior, e aí esse recurso, como é que ele foi, o detalhamento da utilização dele para financiar as despesas orçamentárias. Então agora começamos a última demonstração antes das notas explicativas, que é a demonstração dos fluxos de caixa, né? Então essa demonstração ela vem para contribuir com a transparência da gestão pública, né, no gerenciamento e controle financeiro. A principal finalidade dela é identificar a capacidade que a entidade tem de gerar caixa equivalente caixa. Porque, independente da questão do resultado orçamentário, o volume de caixa, equivalente caixa que o ente público tem, ele decorre de uma série de situações que envolvem principalmente as questões orçamentárias, mas a boa gestão dos recursos patrimoniais também fazem com que entrem mais ou menos recursos de caixa no ente público. A demonstração de fluxo de caixa no ente público ela só pode ser elaborada pelo método direto. Vocês talvez lembrem que na empresa privada pode ser pelo método direto ou indireto, no público é só o direto. E ela vai evidenciar, então, as movimentações de caixa e equivalente de caixa nos três fluxos: operações, investimento e financiamento, semelhante ao que acontece com as empresas do setor privado. Os fluxos da operação, eles compreendem ingressos, que inclusive se refere às receitas principalmente originárias e derivadas, né? Ali tem um quadrinho dizendo que as originárias são aquelas decorrentes de aluguel, de venda de produtos, e as derivadas são aquelas decorrentes do poder que o ente público tem de cobrar impostos e contribuições. E que não se qualifiquem nem como investimento, nem como financiamento. Então, quem não. O fluxo de operação que não é de financiamento, não é de financiamento, investimento nem de financiamento, ele vai ser um fluxo da atividade operacional, né? O fluxo das operações. Então, é aquele movimento, né, mais específico da atividade normal do ente público. Vocês vão ver que, não se classificando investimento nem financiamento, ele vai ser, então, relacionado às operações do ente público.
Aqui tem um resuminho, né? Então, as receitas derivadas, tributos, contribuições e outras derivadas. As originárias é a patrimonial, né? Que é o aluguel, receitas agropecuárias e outras originárias. As transferências também intergovernamentais, que vêm por exemplo, do município que recebe da União ou dos estados. E depois vem as despesas, que elas são apresentadas, despesas por função, né? Então, legislativo, judiciário, cada uma das funções que o ente público tem. Juros, transferências pagas, né? E aí, no final, nós temos o fluxo de caixa das atividades da operação. Então, nós temos entradas menos saídas relacionadas à operação. Então, são três fluxos: fluxo da operação, de investimento e de financiamento. Esse é o primeiro fluxo, que é o das operações. O segundo fluxo é o fluxo de investimento, que está relacionado à aquisição e alienação de ativos não circulantes, ou seja, de bens que sejam comprados ou vendidos, e também não empréstimos concedidos, né? Quando eu concedo, não é quando eu recebo, é quando eu concedo o empréstimo. Então, a amortização ou a liquidação, ela vai aparecer também no fluxo de investimento, porque quando eu concedo o empréstimo, geralmente eu cobro um juros, né? Isso não é finalidade, não é objetivo, mas se eventualmente acontecer, ele está dentro do fluxo de investimento. Aí fica ali a estrutura, né? Alienação de bem, amortização de empréstimo concedido, aquisição de não desembolso, né? Não circulante, e concessão de empréstimo. A diferença vai ser o fluxo de caixa da atividade de investimento. Então, nós temos um fluxo de atividade da operação, que seria os ingressos menos em desembolsos da parte operacional, um fluxo de atividade de investimento, que é os ingressos menos desembolso relacionado aos investimentos, e nós vamos ter também um fluxo de financiamento, que aí sim é sobre os empréstimos captados e os empréstimos pagos, que também vai gerar ali, então, as operações de crédito, como ingressos, né, que a gente obtém, e o pagamento desses empréstimos como desembolso, gerando um fluxo de caixa de atividade de financiamento. Aí nós temos fluxo de atividade de operação, fluxo de atividade de investimento, fluxo de atividade de financiamento. A soma desses três vai ser a geração de caixa e equivalente caixa do ente público. A diferença entre o caixa no início e o caixa no final tem que ser igual à geração líquida de caixa e equivalente caixa dos três fluxos. Tá? Então, se eu tive um fluxo de financiamento de 10, um fluxo de operação de mais 10 e um de financiamento de 30, significa que eu aumentei o meu fluxo em 50 milhões de reais. Então, o meu caixa tem que ter crescido em 50 milhões de reais, ou 50 mil reais, ou 50 reais, não interessa o valor. Interessa é que tem que ser igual, né? O aumento no fluxos de caixa de operação, financiamento e investimento, ou a redução deles, deve ser igual à variação entre o caixa no início e no final do período. Por isso é a demonstração dos fluxos de caixa, que aparece então ali no final do montante, né, que compõe os caixas e equivalente caixa. Por fim, para a gente concluir mais essa nossa aula, nós temos as notas explicativas, que são semelhantes àquelas que aparecem também nas empresas privadas, que são parte integrante das demonstrações, conforme já acontece nas empresas privadas. Na empresa pública é a mesma coisa, a nota explicativa ela deve ser elaborada e ela deve compor as demonstrações, e ela apresenta informações adicionais, que são, na verdade, mais descrições narrativas, né, e de segregação e de informações sobre as informações que estão nas demais demonstrações. Ou seja, eu tenho uma informação que é um número lá na demonstração e aqui eu explico o que é aquele número, para que ele está ali, por que ele existe. Então, as informações que vão nas explicativas elas precisam ser relevantes, elas podem ser complementares ou suplementares, né? Ou elas vão complementar uma informação que existe, ou então vão suplementar, ou seja, vão é, é, né, trazer um novo olhar para aquela informação que já existe, que não sejam suficientemente evidenciadas lá na demonstração, elas, na nota explicativa, elas seriam melhor explicadas, né? Então, tem um valor, eu não sei qual é o critério de reconhecimento, de mensuração daquele valor, que na nota explicativa
tem que ter essa informação. Também dá para incluir questões relacionadas aos riscos ou incertezas que a entidade pode ter com qualquer tipo de recurso ou obrigação, bem como critérios, né, políticas contábeis adotadas, critérios para a elaboração da demonstração e eventos que não sejam suficientemente bem evidenciados nas demonstrações contábeis vistas anteriormente. Obrigado, pessoal. Até a próxima.